Oi, galerinha do oitavo, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Olhando aqui o livro de vocês, fazendo o apanhado aqui, né, nós fizemos todas as questões gramaticais aqui envolvendo as classificações dos sujeitos, falamos também sobre os tipos de predicado. Eu vou colocar lá para vocês no Google Sala de Aula, mas assim, já fica certo para vocês que o seguinte, todo o assunto que tratarmos aqui, automaticamente vocês procurem os dois livros para ir atualizando junto comigo, tá? Vou marcar lá, referente às páginas, para as atividades de fixação, tá bom? Mas quem quiser já ir fazendo, independente de eu já ter colocado lá, fiquem à vontade, é automático. O assunto tratado aqui, vocês já podem ir buscando para a gente fazer no livro, para a gente não atrasar. E olhando aqui, nós falamos, né, sobre caricatura, cartoon, charge, meme. E aí nas páginas 34 em diante, aqui ó, 34, 35, assuntos sobre isso. Tem uns bem interessantes. Quem ainda não fez, por favor, tá? E aqui na página 38, que é o assunto que eu vou falar rapidinho nesse vídeo de hoje, muito interessante por sinal, tanto para a gente interpretar quanto para vocês escreverem, tá? Fala aqui na página 38 sobre assunto e tema. Vou ler aqui para vocês e depois fazer uma síntese. Assunto e tema. O assunto é mais abrangente, mais amplo. O tema mais específico. Pode-se dizer que o tema cabe dentro do assunto. Exemplo, assunto meio ambiente, o tema desmatamento. Meio ambiente é mais abrangente, já que envolve muitos temas relacionados. O desmatamento é um deles. Então, olhem só, que interessante. Quando nós vamos escrever, muitas vezes a gente dá um tema, né? Não é nem comigo, né? Nesse momento, nesse ano, não sou professora de redação, de produção de texto, mas a gente sempre trabalhando com texto. Então, independente de vocês escreverem para mim, a gente tem que saber reconhecer isso, né? Numa interpretação. Né? Então, se é dado para vocês um tema, como foi falado ali, o tema que deu aqui foi sobre o meio ambiente. Sobre esse tema meio ambiente, sobre esse acho que foi isso mesmo, meio ambiente, né? O tema não, né? Assunto meio ambiente, que é o mais abrangente, tem muitas coisas que podem ser faladas sobre o meio ambiente. Sobre desmatamento, sobre água, sobre preservação. Tem inúmeras situações que a gente pode falar sobre o meio ambiente. Podemos falar do meio ambiente num contexto geral? Podemos falar sim sobre o meio ambiente de maneira geral, né? Mas a gente percebe que muitas vezes vai ficar uma coisa vaga, a gente vai tocar em situações, assim, pincelar os assuntos, mas sem aprofundar em um tema específico. Então, às vezes é dado esse assunto e deixa livre para vocês falarem de alguma situação específica, né? Sobre algum tema específico. Se a gente falar sobre família, vamos falar sobre família, esse é o assunto, falar sobre família, mas eu quero especificamente da relação entre pais e filhos na atualidade. Então aí eu já apontei, eu já fui mais específica naquilo que eu quero tratar. Então guardem o seguinte, o assunto e o tema, eles são diferentes sim. Tem relação, óbvio que tem uma relação, né? Assunto e o tema são sobre situações que vão ser mencionadas, ok? Só que o assunto, ele é maior e o tema é mais específico. Lembrem o que eu acabei de ler do livro de vocês, fala que o tema cabe dentro do assunto. Sim, a gente pode pensar desse jeito, dessa forma. Vamos até guardar um bizu com relação ao próprio tamanho da palavra. Tema é uma palavra menor que assunto. Então, se a gente analisar dessa forma, a gente vê que o tema, ele cabe em assunto. Isso em extensão, né, em tamanho de palavra, serve aí como um bizu pra gente guardar. Ok? Vamos lá para os próximos vídeos, os próximos assuntos. Beijo!